paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Também os nossos irmãos que estão participando de maneira. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de poder transmitir esperança. E nessa noite, primeiro domingo, como igreja, constituída depois da organização, queremos participar da mesa do Senhor. Nós havíamos já pensado em um texto específico para trabalhar nessa noite e que nos fala exatamente de uma nova perspectiva como igreja do Senhor. Na verdade, não mudou muitas coisas, né? Só os desafios que agora se agigam. A sociedade interna continuam os mesmos, a dinâmica da igreja é a mesma. A diferença é que agora a gente tem um conselho também, né, logicamente, e temos algumas metas, alguns objetivos, digamos assim, pessoais, como igreja do Senhor, não pessoal de pessoa mais nossa, né, ou comunitário, por assim dizer, mas que demonstra exatamente a nossa submissão ao Senhor. Então, hoje, nessa noite, nós iremos trabalhar um texto em que, na história da igreja do Novo Testamento, foi marcante por quê? Porque foi mudado um paradigma de igreja. Havia até então a igreja de Jerusalém, e a partir do capítulo 13 de Atos, eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor nesse texto, nós vemos o surgimento de uma nova igreja na região de Antioquia. E nós iremos trabalhar somente os 3 primeiros versículos desse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 1 a 3. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu me lembro da palavra do Senhor, eu me lembro que esse texto, Deus falou muito ao meu coração no Chile, em que participamos de um encontro de plantação de igrejas, e Deus usou pastores até brasileiros para levar ao nosso coração. Me lembro também que, eu não sei a data aqui, eu não sou que nem a irmã da mas eu coloquei aqui, né, novo normal, crise atual, diferente das culturas estruturais pelo Covid-19. Algo novo, e na verdade nós queremos também trabalhar, já que é um novo paradigma, falar um pouco do antigo paradigma, que é exatamente sobre a igreja de Jerusalém. Então, dito isso, mais uma vez, convido os irmãos que ainda não abriram, a minha palavra do Senhor em Atos 13, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a O obra retorno não funcionou, não foi? chamado. O retorno Então, não funcionou. jejuando e orando, Funcionou? e impondo sobre eles as mãos, os despediu. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a leitura da sua santa palavra. Esta frase, a igreja perfeita só no céu. Igreja perfeita só no céu. E nós temos aqui em Atos o surgimento dessa igreja, igreja primitiva, viu? A igreja primitiva, a igreja que nós sabemos é um exemplo para nós. Por quê? Porque foi através dessa igreja que o evangelho chegou até nós. Inclusive, não fazendo propaganda, mas já fazendo, no próximo domingo, nós iremos ter um sermão também em Atos, falando exatamente dessa obra missionária. Nós somos frutos dessa obra missionária. O evangelho chegou até o Brasil. E para o Senhor, sem levar bem da através do Israel grave, quebrar o olho assim, ele vai se chamar. sobre de duas roupas sujativas com os E aquele não é familiar. O microfone ali está comprado em linha. Mas já melhorou já. Em nossas terras. Então perceba como de fato Deus ele faz com que a igreja
esteja crescendo, expandindo e chegando em lugares inalcançáveis ainda. Agora, veja que interessante. Ainda há lugares que precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós ficamos com medo da pandemia, temos visto no nosso cidade, filho levantando para o pai para a filha, a violência crescendo. Temos visto em outros países terremotos, e todos esses são sinais da volta de Jesus. Só que o mais importante é quando o Evangelho do Senhor for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Então, perceba como essa obra missionária ainda precisa ser, de fato, expandida, deve ser pregada, deve ser levada em todos os países que ainda estão fechados para o Evangelho. Hoje já não é avivamento na China, país que é fechado, mas a igreja subterrânea, exatamente como a igreja primitiva, está crescendo para a glória do Senhor. Então, nós percebemos, por exemplo, só para contextualizar a nossa realidade, que 8 igrejas presbiterianas em Itaú, desde 39 10, e assim sucessivamente. Estava vindo aqui e vi na praça, tudo bem que era esporte, mas a gente vê muitas festas, pessoas na bebida, como o Paulo falou, na pornografia, as pessoas ainda presas às raízes desse mundo. E nós sabemos que a igreja é exatamente a distância que Deus nos dá, o organismo vivo, é um organismo se é vivo, para levar a luz exatamente no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso Brasil e até os confins da terra. Então, perceba como, de fato, precisamos aprender mais sobre a expansão da igreja e a comunidade de Atos nós vemos como essa igreja cresceu. Só que, como falamos no início, há imperfeições nessa igreja. E a primeira igreja que assim surgiu, a igreja em Jerusalém, só para deixar claro também, os irmãos podem aqui estar lembrando como que eram salvos os irmãos do Antigo Testamento, porque não tinha a igreja como nós temos hoje. Eles eram salvos porque eles acreditavam naquele que viria. E aí a igreja se reunia. Em que sentido, pastor? A igreja ela é invisível e ao mesmo tempo ela é triunfante. Por quê? Porque Cristo já venceu todas as coisas. Só que ao mesmo tempo essa igreja ela é visível e ela é militante. Nós estamos aqui na luta. Então perceba que desde Adão já havia o culto ao Senhor e graças ao Senhor a organização desse culto foi deixada clara, principalmente em alguns livros, né? Nós temos o livro de Levíticos e tantos outros que vai nos mostrar a organização desse culto até chegar a Davi. E ele, em um momento específico, ele viu, olha, eu tenho uma casa aqui farta, eu tenho um palácio. E para meu Deus, o povo está se reunindo, eles conviveram em cabanas, em barraca, no tabernáculo, que era um tipo de cabana, tudo bem que é organizado, porque foi o próprio Deus que mostrou. Então, aquilo ali, aprove a Deus usar o rei Davi para tomar essa atitude, só que não foi ele que concretizou o Salomão. E aí sim veio o templo, aí veio toda a estrutura judaica do templo, até chegar a Jesus Cristo, como nós sabemos no Novo Testamento, o templo destruído de Salomão, e ele vai falar, olha, eu vou reerguer em 3 dias, ele está falando dele próprio. E nós percebemos ali, e em outros textos, como Jesus Cristo vai dar uma dimensão mais ampla, não de templo, não de igreja, mas a expansão de reino. E por isso, meus irmãos, que é importante nós ressaltarmos que quando surge essa igreja em Jerusalém, de fato ela surgiu da maneira correta. Se você vai ler o livro de Atos, você vai perceber no capítulo 1 que eles estavam em oração. A primeira reunião da igreja foi uma reunião de oração. Isso já serve para nós, que tem sido a minha frequência na reunião de oração da minha igreja. Como tem sido as minhas reuniões de oração com Deus, o meu relacionamento com Deus, o meu momento devocional. Isso já serve, porque o meu já começa a mim. Então veja como a igreja surgiu, a igreja de Jerusalém. Essa igreja, como nós falamos, teve as suas imperfeições. Nós vemos, por exemplo, se não tem deixar aberto aqui no capítulo 13, hoje só vai ter o meio palavra e o meio pastor. Não foi que não tem que fazermos, não, mas veja lá no capítulo 6, que vai ter problema nessa igreja. Um bom problema, vamos dizer assim. Que o problema ruim aqui foi a murmuração, porque estavam esquecidas as viúvas dos helenistas, como está aí no versículo 1. E aí Deus fez com que surgisse a primeira junta diaconal da existência, propriamente dita, né, de servos, que estavam ali prontos para apoiar o trabalho, enquanto os discípulos iriam se dedicar exclusivamente à oração e à palavra. Olha só que interessante, né? Nós perguntamos sobre a oração, no nosso livro de oração.
descidas com frequência nos cultos de oração. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos também tinham uma preocupação com a palavra. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. A gente ouve isso desde pequenininho e a gente esquece disso. Então, veja que eles tinham essa dedicação exclusiva. E isso serve para nós, porque, de fato, precisamos da palavra. E aí, no versículo 7 desse capítulo 6, como Lucas vai fazer em outros registros, ele vai mostrar o crescimento dessa igreja. Então, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, olha só, se multiplicava o número de discípulos. E veja que interessante, aquela estrutura do templo, aquela estrutura do judaísmo, agora estava sendo transformada. Por quê? Porque o texto termina, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a Deus. Agora está fazendo sentido para os sacerdotes. Todo aquele cerimonialismo apontava para Cristo Jesus. Inclusive, ele vai nos dar um símbolo que daqui a pouco nós devemos participar, que é algo que devemos preservar. Afinal, ele falou no passado, isso que vai de mim. Então, naquela época, os sacerdotes tinham todo o cerimonialismo que apontava para o poder santo de Deus, como diz João Batista, é ele que tira o pecado do mundo. E agora eles estão se convertendo, e a igreja está crescendo. Tanto é que Lucas ele não vai dar nem números, ele vai falar de multidão. Perceba o crescimento dessa igreja. Mas tinha os seus problemas. Se a gente for perceber, quando nós falamos na nossa liturgia, nós vemos lá em 1 Coríntios 16 que essa igreja teve um problema financeiro. Ela precisou da ajuda de irmãos para levar benefícios para Jerusalém. Essa igreja tinha um problema, sabe de quê, meus irmãos? De acepção de pessoas. E por isso que no capítulo 10, Deus vai dar uma visão a um líder daquela igreja. E tinha outros líderes, eram 12 apóstolos, mas Pedro é o primeiro líder que Lucas vai registrar aqui em Atos. E o segundo líder que ele vai mais dar ênfase é o próprio Paulo, inclusive fazendo parte de algumas viagens missionárias. A terceira viagem missionária está na primeira pessoa do plural. Nós fomos, nós vimos, então veja como Lucas faz parte. Mas antes, ele registra lá no capítulo 10 a visão de Pedro. Então, Pedro, um judeu que encontra o Cornélio, que era um romano, que agora ele era um homem justo, que dava até esmolas diante de Deus, mas precisava da conversão. Foi preciso Deus mudar a visão de Pedro para que eles lá em Jerusalém aceitassem também os judeus. Logicamente que já eram gentios. Já tinha gentios que faziam parte dessa igreja, mas ainda havia um probleminha, na verdade um problemão, né? Precisava ser resolvido no coração de Pedro, como líder daquela igreja, e foi resolvido. Então veja que havia também discussões teológicas, tanto é que vai se levantar o primeiro concílio da igreja, como nós vemos aqui no próprio livro de Atos. Então perceba, aqui só foi enumerado 3 problemas, né? Problema do serviço, da acumulação, problema financeiro, vai se levantar a oferta, problema de acepção de pessoas, problema também no que diz respeito a dúvidas doutrinárias. Só para a gente citar alguns, tinham outros problemas na igreja de Jerusalém. E aí nós olhamos para o capítulo 13, que é o capítulo da nossa pregação, e vemos que já vai mudar o quadro. Não vai se falar mais de Jerusalém, vai se falar exatamente de uma nova realidade. Ele vai dizer, havia na igreja de Antioquia. E antes de falar de Antioquia, é importante a gente frisar que havia uma Antioquia que era mais ou menos perto da região de Jerusalém, só que ao norte, né, na Judéia. Então, essa Antioquia ela é da Judéia, né, naquela região, mas tinha uma outra Antioquia que era da Pisídia, essa sim, na região da atual Turquia, onde ficava mais ou menos próximo das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, por exemplo, e tantas outras. Então, a gente já está falando de uma dimensão mais distante geograficamente. Inclusive, ele vai colocar aqui na projeção, mas se você é curioso, e na sua Bíblia tem que ter a minha, aqueles mapinhas, né, atrás, você pode ver claramente que tinha uma Antioquia mais próxima de Jerusalém e tinha uma Antioquia que era na Turquia, que de fato é essa que a igreja está expandindo, só para te não confundir as Antioquias. Então, nessa Antioquia mais distante, mais perto da Grécia, na região da Turquia, Deus vai nos mostrar um novo paradigma de igreja. Então perceba que Lucas, ele não escreve texto para falar assim, agora eu vou falar de um novo paradigma de igreja. Não, ele está fazendo uma narrativa histórica. Só que nesses 3 versículos, nós podemos perceber pelo menos 3 grandes lições
para nós sobre esse novo paradigma de igreja. E a primeira lição que nós temos no texto, meus irmãos, é que essa igreja tinha uma diversidade cultural. Olha o que diz o versículo 1. Inclusive, na nossa liturgia, o presbítero Fortunato leu, o nome de várias pessoas, ele também tem alguns nomes interessantes, apesar de ser mais fáceis, né? Vai falar de Barnabé, conhecido nosso, Simeão, que era africano, por isso vai dizer sobrenome Nigé, Lúcio de Cirene, uma outra região também interessante, e Manaém, que era irmão de peito de Herodes, então alguém que era, diríamos assim, teve uma linhagem talvez mais rica e mais próspera. E por último, vai falar de Saulo. Então, esse versículo não é por acaso que está esse registro desses nomes. Por quê? Porque Lucas ele vai entender que tanto os africanos, como aqueles que viveram com Herodes, quanto o próprio Barnabé, o próprio Simeão e o próprio Saulo, eles eram simplesmente servos do Senhor. Mas aqui é importante dizer, meus irmãos, já que a gente já tem a consciência de que igreja perfeita só vai ser lá no céu, que a gente não pode ficar olhando para os nossos irmãos e falar, olha, fulano, ele está onde? Ele está onde? Ou fazer acepção de pessoas por causa da sua concepção como pessoa. Não. A igreja é exatamente o lugar onde todos nós nos encontramos, seja de esquerda, seja de direita, seja paulista, que é mais país superior do que eu, seja rico, seja pobre, todos nós aqui estamos. Eu creio que já contei isso para os irmãos, mas eu não canso de lembrar, na época, quando passou lá no Chile, para mim foi uma experiência marcante, uma experiência de céu até. Porque no mesmo banco estava o presbítero que era primo da Michelle Bachelet, riquíssimo, que falava assim, pastor, eu não posso para a igreja porque eu estou na Austrália. Estou na Alemanha. Mas sempre um homem de Deus, não era que ele ficava, não. Ele viajava até viajar para o trabalho. E no mesmo banco, muitas vezes ele esquecia o inário, estava o irmão que nós ajudávamos com a cesta básica. E esse irmão dava o inário para ele beber e cantar juntos. Aquilo para mim, meus irmãos, é a igreja. Não há acepção de pessoas, não é porque fulano é rico, não é porque fulano é pobre, não. Eles são servos do Senhor. E por isso que quando nós olhamos para esse texto e percebemos que foi proposital, porque Lucas poderia registrar assim, e os irmãos oraram e foram escolhidos para Barnabé e Paulo. Já estava feita a mensagem dele. O que ele queria transmitir, todos já estavam sabendo, mas ele quis relatar nome por nome para nos mostrar essa primeira qualificação. E na igreja de Jerusalém, será que não tinha esse paradigma? Tinha também. Mas aqui nós devemos perceber como de fato os gentios estão abraçando a fé e como de fato essa igreja está se tornando uma igreja com diversas culturas, com diversas pessoas e que de fato não pode haver acepção de pessoas. Assim somos nós. Assim devemos ser. Assim precisamos ser tratados. Se há algo no nosso coração contra algum irmão, nós precisamos falar, Senhor, cura isso de mim, ou tira isso de mim, ou trabalha isso de mim, porque de fato eu até estou indo na igreja não por causa do Senhor, mas para não encontrar fulano, ou o contrário, você pode estar na igreja para dar satisfação ao Beltrano que você tanto ama. Lembra daquela frase que nós também falamos, não hoje, mas que nós conhecemos, nós devemos olhar para Cristo. A igreja está firmada em Cristo, na cruz de Cristo, e quem sabe no futuro a gente vai ter uma cruz aqui também, para mostrar exatamente a ênfase que nós temos a pregação da palavra, por isso que o culto está aqui centralizado. Mas a cruz de Cristo é isso que nos une e precisamos sempre olhar para a cruz de Cristo. Esse é o primeiro ensino que o texto nos mostra e que é importante relembrarmos para a glória do Senhor. Diversidade cultural. Mas nós vemos também nessa igreja a disponibilidade. Veja aí no versículo 2, como o texto vai falar, não só da disponibilidade, mas também da ação do Espírito Santo. E nós devemos enfatizar isso também na sequência. Diz aí o versículo 2. Vamos ler tudo juntos? E serem Senhor,
servindo eles ao Senhor. Nós sabemos que devemos servir ao Senhor com alegria. Nós sabemos que a palavra servir, ela tem no grego pelo menos 3 traduções. A primeira, escravo, ao servo de Cristo. Não é essa palavra que aparece. A segunda, nós só temos um diácono, né? Tem um irmão que ajudou aqui. Mas tem muitos irmãos que servem como diáconos, servem no templo, servem para manter a ordem. Essa palavra que aparece aqui. Nem a palavra doulos, né? Servo ou escravo, nem a palavra diácono que aparece aqui. A palavra que vai aparecer aqui, Lucas usa de maneira proposital para falar exatamente da liturgia, que tem a ver exatamente com 2 palavras. Em grego, uma palavra significa povo, que é a palavra trabalho ou obra, e junta-se essa palavra e forma a palavra liturgia. E a liturgia é algo que tem a ver exatamente com o serviço a Deus, mas de maneira específica ao povo. Inclusive, só para você ficar claro e nunca mais esquecer, quando aparecer essa palavra liturgia, é a palavra que aparece lá em Romanos 13, quando vai falar que as autoridades são escolhidas pelo Senhor, quando a autoridade é instituída por Deus para o serviço. A palavra serviço lá não é nem a ideia de escravo, e não é nem a palavra diácono, é a palavra liturgia, ou liturgos, né, como a gente fala no grego, liturgos, só para os irmãos não entenderem que é a liturgia que a gente tem, né? Mas é dessa palavra que é a palavra liturgia, que é a ordem do culto para quem? Para Deus, logicamente, mas que é possível para o povo. Quando você faz a sua devocional, você não precisa botar agora no momento de oração, no momento de confissão. Você já faz aquilo ali para Deus. Mas quando você está aqui no templo, você tem que ter uma ordem do culto. E essa é a nossa liturgia. Então, por isso que essa palavra é importante para nós, para entendermos que Deus faz com que nessa disponibilidade dos irmãos, eles estejam servindo ao Senhor. E esse serviço ao Senhor representa também algo muito importante para nós, que tem a ver exatamente com os meios de graça. Nós falamos muito da oração, falamos muito da própria Santa Ceia, mas esquecemos de algo que é importante: o jejum. Esquecemos de falar de vigílias. Quem sabe aí, conselho, haja aí iniciativas para fazermos vigílias, mas tem que não fazemos vigília. Mas por que nós não podemos fazer muitas vigílias e não podemos jejuar, pelo menos de maneira pública, né? O jejum ele é particular, como o próprio Cristo nos ensina. Porque esses meios de graça devem ser colocados ou exercitados, é a primeira palavra, quando há calamidades, quando há problemas, quando há tribulações. Na pandemia foi feito em jejuns, em momentos específicos foi feito também. Eu imagino, não sei se alguns irmãos fizeram, mas nesse período de organização, alguns irmãos estavam em jejum. Né? Por quê? Porque de fato requer de nós momentos de oração, momentos de dedicação. Então aqui eles estão se preparando para uma viagem e eles estão servindo ao Senhor com o jejum. Então perceba como nessa disponibilidade de servir ao Senhor, nós devemos também estar dispostos a mortificar a nossa carne, não só nessa batalha que nós já temos constantemente, mas de colocar em prática esses exercícios espirituais que não tem nada a ver com o pentecostalismo, tem a ver com seguir o nosso mestre. O Senhor Jesus jejuava, o Senhor Jesus orava, a igreja do Antigo Testamento fazia isso. Não sei se você tem o texto, nós lemos aqui o texto de Neemias, lembrando a participação do Fortunato na liturgia, que ali começa falando de jejum. O povo estava se reunindo para jejuar. Então perceba como isso é importante para nós, como é importante mortificar a nossa carne, repito, não só por causa da nossa batalha constante que já temos de viver uma vida de santidade, mas porque Deus nos dá exercícios que devem ser praticados para a honra e glória dele. Por isso, meus irmãos, a igreja sim deve caminhar de joelhos, sim, a igreja deve jejuar, sim, a igreja deve estar, que é o próximo ponto, submissa à ação do Espírito Santo. E aqui eu quero trabalhar um pouco mais com os irmãos, algo que para nós é primordial falarmos do livro de Atos. O livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo conduzindo a igreja dele em todos os momentos. Nós vemos o Espírito Santo trasladando Filipe para algum lugar. Será que ele vai isso hoje?
Se ele quiser fazer, ele faz. Deus é o mesmo, não tem hoje, mas a gente não ouve casos de pessoas sendo trasladadas, né? Algo que talvez a pessoa da tecnologia queria saber como é que é a pessoa. Tanta tecnologia seria tão bom, sabe? Ser trasladado de um lugar para outro. Isso é algo do Espírito Santo. Ele fez isso aqui em Atos. O que mais? A igreja, se a gente for lá no capítulo 4, unânimes, eles oraram ao Senhor. Sim, nós podemos orar de maneira unânime. Por exemplo, quando o pastor fala assim, vamos orar para ser o Pai Nosso. Nós oramos o Pai Nosso, mas por quê? Porque nós já conhecemos. Agora imagine a igreja levantar a voz unânime orando. E aí depois que eles oram, o que acontece no templo? Essa ação, ninguém pode produzir, é o Espírito Santo. Os apóstolos fazendo milagres, é obra do Espírito Santo. Aqui nós vemos claramente o Espírito Santo falando, e ele fala em outros momentos também. E aqui de maneira clara ele vai dizer, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que nos tem chamado. Então perceba que o último ponto para nós, além de falar de diversidade, de disponibilidade, aqui tem um ponto chamado obviedade ou espiritualidade, para ficarmos aí fácil de memorizar. Por quê? Porque é o Espírito Santo conduzindo os irmãos. E eles são obedientes. Veja aí no versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui nós vemos claramente a forma como esse Espírito Santo age. Ele não só age de maneira sobrenatural, separando aqueles que estariam na obra do Senhor, mas confirmando isso através do jejum e oração, como nós já falamos, e da imposição das mãos, que era um sinal que até hoje nós usamos para demonstrar não só a nova disposição da pessoa no sentido de ter um cargo, de estar separado, antes era a unção de óleo. Hoje nós temos a imposição de mãos. Mas a imposição de mãos, eu estava estudando isso e notei algo interessantíssimo. Tem a ver com a ideia de que eles estão sendo representantes deles. Eles estão indo lá para Antioquia, para outros lugares, como o texto vai dizer, versículo 4, vai falar do Espírito Santo, né? Enviou eles para Seleucia, também para Chipre. Eles estavam representando aqueles irmãos. A ideia de que eles também estavam participando através desses irmãos de Paulo e Barnabé, que foram separados para a obra do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, já caminhando para o final, nós podemos perceber no texto que, de fato, essa igreja de Antioquia tem muitos ensinos para nós. Eu queria destacar ainda, antes de terminar, que, assim como aconteceu com a nossa igreja nesse ano, não só a nossa organização, mas nós sempre fazemos um chamado planejamento. Provérbios 16:1, lembra? Para o homem, para fazer planos, resposta certa, os lábios. Então devemos fazer planos. E vale planejar, planeja apoiar. Isso não é nada fácil, não. Conta na internet, nos parece que até a novo. Temos que planejar. Quem vai planejar, planeja apoiar. Então, nós precisamos planejar. Nós precisamos colocar metas. Se vamos alcançar ou não, só Deus vai mostrar. Nós acabamos de alcançar a meta, como igreja do Senhor. E agora, o trabalho continua. Mas antes de falar de nós, eu queria encerrar falando exatamente da igreja de Antioquia. A igreja que vai fazer um paralelo sobre nós. Por exemplo, nós não pensamos em termos tantas reuniões de oração como estamos tendo. E vamos permanecer tendo, quem sabe, ter mais. Né? Nós não pensamos em ter reunião quarta e sábado de manhã. Não pensamos que os adolescentes se unir para orar às quartas-feiras também à noite, de 15 em 15. A SAP iria se ajuntar. Não pensamos em manter as reuniões das terças-feiras. Então foram coisas que Deus foi colocando em nosso coração. Então veja algo paralelo sobre a igreja de Antioquia. Primeiro, ela era totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Isso para nós é marcante. Igreja Presbiteriana Esperança tem que ser totalmente dirigida pelo Espírito Santo. A igreja de Antioquia era assim, a igreja de Jerusalém era assim, todas as igrejas que estavam, de fato, debaixo da promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, elas são dirigidas pelo Espírito Santo, pois afinal está firmado em Cristo, e a obra do Espírito Santo nada mais é do que solidificar a pessoa de Cristo. Ele não fala de si próprio, ele aponta para Jesus.
ele não recebe louvor, ele mostra a glória de Cristo. Ele nos convence do pecado da justiça do juízo. Por isso precisamos ser cheios e cheios do Espírito Santo. E como igreja do Senhor, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. O princípio da igreja de Antioquia, seu planejamento. Tudo isso é buscado através da adoração, da oração e do jejum. A palavra jejum aparece 2 vezes. E é uma ênfase que Lucas vai registrar em Atos para nos mostrar como de fato era importante. Versículo 2 e lá no versículo 3, essa igreja estava buscando ao Senhor. Além da presença do Espírito Santo, ela era a igreja que buscava, a igreja que estava em clamor ao Senhor, realmente buscando a presença do Senhor através desses meios de graça. Mas também essa igreja tinha um terceiro planejamento que era muito importante para nós. Nós falamos pouco sobre eles, né? Mas 2 líderes aqui são levantados e de maneira específica, logicamente, não desprezando os outros, mas nós sabemos que Deus vai usar, como já estava usando grandemente, a Barnabé. Barnabé foi o que acolheu Paulo. Barnabé foi o que deu uma oferta, onde falamos isso para os adolescentes, né? No capítulo 4, final do capítulo 4, que Deus dispôs do seu coração para doar, diferente de Daniel e Safira, que também colocaram a oferta do apóstolo, mas com o coração totalmente enganado por Satanás. E eles queriam fazer isso, eles planejaram uma arquitetura aí diferente, né? Eles planejaram algo para o mal e reter o dinheiro. Se eles não tivessem dado, certo, mas eles quiseram dar uma parte. E mentir contra a igreja de Deus é mentir contra o próprio Deus. E Deus usou o apóstolo Pedro para fazer um julgamento. E como nós falamos da adolescente pela manhã, as pessoas que foram responsáveis por levar o corpo foram jovens, provavelmente adolescentes, que a palavra no grego não dá ideia de idade. Então eram jovens, de 12 até 20 e tantos anos, ou seja, jovens que foram colocados para pegar o corpo tanto de Ananias como de Safira. Ficou marcado e ali houve temor na igreja, e não só na igreja. Você pode ler o texto lá de Atos 5. Na cidade, as pessoas sabiam daquilo ali e houve temor por causa dessa ação de Deus através do Espírito Santo. Por isso que a liderança precisa estar envolvida. Barnabé foi chamado para servir ao Senhor, como nós falamos lá em Atos 4. Depois foi ele que acolheu o apóstolo Paulo e foi ele que foi escolhido para essa viagem missionária. E Paulo, meus irmãos? Será que dá tempo de falar de Paulo? Vou ficar devendo para os irmãos. Porque, de fato, Paulo foi grandemente usado. Na nossa linha histórica da visão, de cosmovisão reformada, por assim dizer, ou bíblica, nós entendemos que o nosso primeiro referencial e único é Cristo. Nós precisamos cada dia mais crescer em conhecer Jesus. Mas a pessoa que mais soube ver a mente de Cristo foi exatamente o apóstolo Paulo. E depois Deus usou Agostinho, Deus usou Calvino, e Deus está usando a igreja dele. Ou seja, Paulo foi a pessoa que mais levou no corpo as marcas de Cristo e que mais representou o próprio Cristo. Mesmo não tendo andado com Cristo, como os apóstolos andaram, ele foi de fato grandemente usado por Deus. Quando eu estava me preparando, eu lembrei também de um texto lá em Coríntios, que ele vai dizer o que pesa mais sobre ele, além dos problemas exteriores, do sofrimento que ele passou, é um problema interior, a preocupação com a igreja do Senhor. Então, de fato, ele era um pastor com P maiúsculo, logicamente, porque o minúsculo, porque o P maiúsculo é o supremo pastor, que é Cristo, mas ele também era um missionário plantador de igreja. Ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Então, imagine como Deus vai usar essa liderança. E aqui em Antioquia, nós podemos perceber como essa liderança estava envolvida. Teve problemas? Claro que teve. Mas vamos ver até logo aqui na sequência que Barnabé vai chamar a João Marcos, né, para andar com ele, e Paulo falou: olha, não deixa eu passar. E aí depois eles vão se separar, mas Deus vai usar Marcos de tal maneira que ele vai escrever o evangelho que nós temos hoje. E mais para frente, Paulo vai chamar ele porque ninguém é útil. Então veja que até esse problema com pessoas, por assim dizer, Deus resolveu. Mas era uma igreja sim envolvida e a liderança estava coesa. Também, meus irmãos, essa igreja produziu resultados históricos. Tanto é que nós estamos falando dela. Uma igreja que deixou a sua marca na sua geração, que deixou a sua marca de maneira inspirada na Bíblia,
e que para nós, sim, é um exemplo, assim como a de Jerusalém foi, mesmo com seus problemas. A igreja de Antioquia também tinha os seus problemas também, mas foi uma igreja que soube atuar na sua geração. Uma igreja, como nós gostamos de dizer, pastores, relevante, uma igreja que de fato foi grandemente usada para o glória do Senhor. E por último, planejamento sobre o último recurso. Mas por quê? Porque a agenda que estava aqui era a agenda de Deus. E nós, como igreja preteriana da esperança, precisamos exatamente entender isso. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Precisamos buscar o nosso Deus através dos meios de graça, somente no jejum e da oração. Precisamos que a nossa liderança, e assim consequentemente toda a igreja, esteja envolvida. Precisamos mostrar resultados históricos, não para mostrar de maneira pragmática. A minha igreja fez isso. Não. A consequência disso tudo é exatamente os frutos. Pelos frutos conhecíveis. Então, perceba que uma vez que estamos no caminho certo, esses frutos surgirão para a honra e glória do Senhor. E devemos sim estar conscientes de que a agenda de Deus é diferente da nossa. E assim nos submetemos ao Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele assim nos ajude e nos abençoe, meus irmãos. E nesse primeiro sermão, como pastor dessa igreja, literalmente, eu não era pastor da igreja, sim, eu era, mas era auxiliar da primeira igreja, agora eu sou pastor designado pelo presbitério para essa igreja. Então, como pastor literalmente dessa igreja, eu quis trazer essa palavra que, logicamente, tocou ao meu coração desde lá do Chile, desde a época da pandemia, que não vou lembrar quando foi, e que Deus trouxe nesse momento específico para nós, porque não é que mudaram as coisas, mas nós estamos vivendo um novo paradigma também, como igreja. Nós temos uma nova visão e precisamos buscar modelos, como de Jerusalém, como de Antioquia, como de todas essas igrejas, sabendo que a igreja perfeita só lá no céu. Mas enquanto esse dia não chegar, vamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E para encerrar com chave de ouro, meus irmãos, o Senhor Jesus instituiu este sacramento para a igreja. E como igreja do Senhor, precisamos relembrar a morte dele até que ele volte. Por isso que na Santa Ceia, nós também pregamos o Evangelho. Nós entendemos que no passado ele pagou o alto preço em nosso lugar. Ele sofreu derramando o seu sangue, o seu corpo foi moído em nosso lugar. Hoje, no presente, nós podemos celebrar. Quando nós cantamos, nós não combinamos nada do ministério do louvor, porque de fato ele ressuscitou. Então, nesse momento, para nós, é uma mescla tanto de reverência por relembrarmos do passado e o alto preço que ele pagou por aquele do passado, né? Como ao mesmo tempo alegria, porque ele vive, ele ressuscitou. Só que esse momento tem a ver também com o futuro, com a igreja perfeita, onde estaremos lá no céu, aí sim, no banquete celestial, sem mais Covid, sem mais tribulação, desfrutando eternamente da presença do nosso Deus. Quando esse dia chega, vamos usufruir desses meios de graça que ele tem nos dado, como falamos do jejum, por exemplo, e agora da Santa Ceia. Quero convidar os nossos irmãos oficiais, diáconos também que quiserem ajudar, e os nossos irmãos presbíteros para assumirmos aqui a mesa e darmos continuidade ao nosso culto, participando da primeira Santa Ceia, como igreja organizada. Irmãos, como preparação, quero convidar a senhora Gabriela para nos dirigir em um hino. Esse hino talvez não seja conhecido de alguns irmãos, mas eles contêm 3 estrofes, e essas 3 estrofes nos mostram como devemos também estar preparados. Então, antes de ler a palavra e participarmos da mesa do Senhor, mesmo citados, vamos exaltar nosso texto cantando esse hino. Oh
Irmãos, vamos aprender do Senhor, já que falamos de uma igreja. Pense numa igreja com problema, a igreja de Corinto. Tanto é que no capítulo 11, os irmãos faziam o que nós chamamos almoço comunitário, né? Alguns tinham uma panela, né? Que eles chamavam de ágape. E alguns bebiam demais, beber na época era vinho mesmo, né? Outros comiam demais também, e outros eram esquecidos. E aí, além de outros problemas que havia na igreja de Corinto, Paulo vai reservar esse capítulo 11, a partir do versículo 17, para falar desse problema da igreja. E vai dizer que acontece. Alguém tem fome, come em casa, está no versículo 34, né? Para tudo ser mantido com ordem, com decência, como ele vai falar no capítulo 14, capítulo 12. Mas eu quero ler para os irmãos, capítulo 11, como eu já falei, a partir do versículo 23, bem conhecido dos irmãos, nos preparando assim para esse momento de celebração, esse momento que iremos participar da mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão